Porque lares que amam a Deus também enfrentam dor e perdas. A história de Jó mostra que o sofrimento nem sempre é consequência de erros, e sim parte da realidade humana. No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre como enfrentar crises profundas no lar sem perder a fé e a esperança em Deus. Está no ar o programa Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos juntos para estudar mais uma vez a Bíblia, através das nossas revistas de esperança e através dos nossos estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica Digital e são compartilhados através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Estamos juntos nesta temporada, estudando a nova revista de 2026, Lar Doce Lar. Você já pediu a sua revista? Ainda não? Então eu quero te oferecer, quero te motivar aqui a pedir essa revista, onde você vai encontrar orientações, técnicas profissionais e orientações bíblicas para como você ter um lar feliz. Primeiro, um princípio sobre qual é a ótica de Deus para a família, como resolver problemas familiares, como administrarmos as diferenças. Quando nós temos uma família que não está dentro de um contexto ideal, mas que houve, a gente chama isso de uma família disfuncional, como se adaptar dentro desse cenário, como as feridas herdadas da família, da nossa família, podem influenciar negativamente, como a gente trabalha com essas feridas, os comportamentos que a gente tem muitas vezes são velhas dores do passado. E também temos o tema do perdão e, é claro, vamos transformar a nossa casa em um lar, porque não é só sobre um espaço físico, é sobre um ambiente que deve ser construído com alegria, um ambiente de felicidade. Peça agora a sua revista Lar Doce Lar. É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Está aparecendo aqui, 12982444449. 12982444449. Aí você vai escrever. Mandou mensagem. Não deu certo, porque ele vai te mandar o link. Pede para a gente fazer contato. Não desiste, tá? Ou senão você pode ligar para o telefone de atendimento. Aí a nossa equipe vai te atender. Até às 10h30 da noite é o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Combinado? Liga. Agora, liga. Vai ser bom. Tenho certeza. Vai ser bênção, vai ser bênção. Pastor, aqui em casa está tudo bem. Vamos crescer no conhecimento e vamos compartilhar com outras pessoas. Tá? Vamos orar e vamos ao nosso estudo essa semana. Como a gente pode enfrentar dificuldades no programa de hoje. E quando coisas ruins acontecem? Dentro da nossa visão moderna de que para ser abençoado tudo tem que dar certo. Se deu alguma coisa errada, é que Deus tem algum pecado. Como que a gente trabalha isso? E vamos para uma história bíblica conhecida, que vai nos trazer profundas reflexões. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra mais uma vez. Nos dê, nesses momentos, capacidade de concentração da gente ouvir. Eu te peço, meu Deus, eu clamo por isso, que a gente entenda o que o Senhor quer. Eu peço uma bênção sobre a nossa família, cada família aqui, daqueles que estão me assistindo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá?
vamos ao nosso estudo de hoje. Quero te dizer que quando a gente caminha pelo texto bíblico, quando a gente vai pela Bíblia, desde a gente estudou isso na nossa primeira semana, né? Quando a gente vai para o Gênesis, a gente vê que a partir dali surge um grande conflito entre o bem e o mal, aquele que quer ter poder, aquele que quer controlar, e o egoísmo humano, ele vai sendo desenvolvido dessa maneira. Eu quero controlar. E a gente tem visto inúmeras disputas. Hoje eu vou abrir um livro que que apresenta uma história que é uma história muito intrigante, mas reflete exatamente esse cenário, que por trás de mim e de você, por trás das nossas escolhas, existe um conflito. E nós estamos, de alguma forma, no meio desse conflito. Mas é a luta entre o bem e o mal. O Senhor querendo nos salvar e o inimigo de Deus querendo nos levar à destruição. Eu não sei se você acredita na existência do mal dentro do texto bíblico, apresentando como um anjo que um dia se rebelou, Lúcifer, né? Essa expressão não é bíblica, mas é uma expressão latina, aquele anjo de luz que um dia se rebelou, Satanás, o diabo. Não sei se você acredita nisso. Não sei se você acredita no bem que a Bíblia apresenta como a divindade, é o Pai, é o Filho, o Espírito Santo. E há uma luta, não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. E por trás de todos os cenários, por trás de tudo que acontece, eu deveria ter um olhar à luz desta luta, à luz do conflito entre o bem e o mal. E eu quero ler essa história porque essa história representa claramente essa luta que existe. Que é importante para a gente entender que nem todas as coisas que acontecem, como na história de ontem, há uma motivação, né, do mal para que a gente faça escolhas erradas, mas nem tudo que acontece é resultado das nossas escolhas erradas. E como eu mencionei antes da oração, às vezes a gente tem ideia no mundo que a gente vive que se tudo está indo bem, Deus está me abençoando. Se as coisas não vão bem, é porque tem algum pecado em mim, porque a gente associou essa coisa de que, né, as bênçãos materiais, tudo que a gente tem é fruto do nosso comportamento, e aí Deus olha e diz assim, menininho bom, menininho bem comportado, não vai ganhar. Não se comportou, vai ser ruim. E a gente viu na história de ontem que Deus quer salvar, Deus quer salvar a todos, Deus provê maneiras, Deus não tem preferidos. Dá para entender? Deus não tem. Deus quer salvar. Agora, lógico, as escolhas, elas trazem as consequências. Mas e quando o indivíduo não faz as escolhas? Como é quando o mal existe, é fruto do ambiente que nós vivemos do pecado? Como entender isso? Vamos ao texto bíblico depois desta minha fala aqui, porque é o texto que tem que falar para a gente. É o texto. Então vamos abrir no livro de Jó e eu vou ler alguns versos com você, com essa ótica hoje, tá? Quando as coisas ruins acontecem, nem sempre Deus desejou, Deus não deseja, não foi que Deus quis, e não foram as escolhas humanas. Houve um conflito. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, justo, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aqui está a descrição de um indivíduo que merece admiração. Um homem íntegro, reto, que temia Deus, que se desviava do mal e que foi abençoado com filhos. Percebe? Perfeito é a palavra. Perfeito, esse era um homem íntegro, perfeito. Ele era um homem que andava direito, é a expressão para reto, andava, temia Deus, reverenciava Deus e ainda se desviava do mal. Então, aqui temos uma imagem de alguém que merece nossa admiração.
E tem mais, ele teve filhos, isso dentro da cultura, né? Filhos e filhas. Isso dentro da cultura mostra um indivíduo abençoado. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Primeiro, uma descrição familiar de uma pessoa abençoada. Segundo, uma descrição material de uma pessoa abençoada. Você percebe os detalhes? Lembra, o texto ele sempre tem uma intenção. Então é para descrever esse homem moralmente, descrever seu ambiente familiar, descrever suas condições, suas rendas. E eu e você podemos dizer, que homem abençoado, que vida invejável, né? No sentido assim, admirável, porque a inveja vai dar um aspecto negativo. Que vida admirável. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, festa dos filhos, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. E Jó fazia isso, como diz o texto, continuamente. Você percebe? Temos um homem comprometido com a sua família. Temos um homem comprometido com os valores espirituais. Temos um homem dedicado, e a gente poderia dizer assim, dentro de uma figura moderna, um homem que vai à igreja, um homem que se dedica, um homem que é fiel, um homem que é admirado, um homem que se desvia do mal, um homem que não só tem aparência de alguém decente como cristão, mas alguém que vive no seu íntimo, alguém que intercede por seus filhos, alguém que sacrifica por eles, alguém que oferece dizendo: Senhor, por favor, perdoa os meus filhos. Temos a descrição de alguém que merece nossa admiração. E mais, esse homem ainda é bem-sucedido nos seus negócios. Ele ainda tem muitos recursos. Ele é rico, mas essa sua riqueza não faz com que ele se apegue a ela. Já estou dando spoiler, né? A gente já vai ver na sequência. Porque o mais importante para ele é ser fiel a Deus. Vamos na continuação? Vamos deixar que o texto nos fale. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O autor bíblico faz um cenário de um encontro, de uma fala. Existem muitas explicações e especulações, mas o que importa é o cenário. Houve em algum momento um encontro de Deus e de Satanás. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? É Deus que está dizendo. Você reparou? Já que você foi rodear a terra, você reparou? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, ele é reto, ele teme a Deus, ele se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme ao Senhor? Teme a Deus? Será que é sem motivo? Será que não é porque ele tem muita vantagem? Porque tudo está indo bem? Queridos, por que nós nos aproximamos para Deus? Você já percebeu que de alguma forma hoje, as igrejas, vou dizer as igrejas de forma geral, elas apresentam vantagens terrenas e materiais se nós nos aproximarmos, se nós entregarmos a vida ao Senhor, né? Você já viu que igreja virou sinônimo de bênção, de prosperidade,
de tudo vai bem, de que os seus problemas acabaram. Você já percebeu isso? E o que Satanás está dizendo para Deus é assim: será que ele não tem vantagem? E se ele não tiver vantagem? Será que ele vai continuar do mesmo jeito sendo fiel? E aqui eu fico pensando, por que a gente se aproxima da igreja? Por que nós queremos pertencer a uma comunidade? E eu vou dizer de coração para você, se a minha e a sua motivação para pertencermos a uma comunidade religiosa, uma igreja, é ter vantagem, vantagem eu digo no sentido material, tudo vai se resolver, estamos equivocados. Essa é uma motivação errada. Porque o Senhor deixa claro que quando nós nos tornamos seus discípulos, renúncias devem acontecer. Coisas precisam ser deixadas para trás. E nós vamos sofrer. Nós podemos passar por sofrimento. Não quer dizer que a igreja, agora você vai pertencer e Deus vai querer que você sofra. Não é sobre isso. É para pensar na minha motivação. E é o que ele está dizendo aqui. Não é porque o Senhor está dando vantagem para ele, não é sem motivo, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos, ele está sendo abençoado. Os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Queridos, olha que descrição. E se o Senhor dissesse isso para mim e para você hoje? Que você olha assim, o Senhor pôs uma cerca aqui, é só bênção, é só bênção. E Satanás está dizendo assim, os bens dele se multiplicaram, Senhor. Por isso que ele está do seu lado. Agora, tira dele as coisas para ver como é que ele reage. Vamos ver se ele continua fiel. Se ele, na realidade, não está aqui interessado em ganhar alguma coisa. Querido, quero dizer para você que seguir ao Senhor não é usar o Senhor para a realização dos meus sonhos. Seguir ao Senhor é tê-lo como Senhor da minha vida e render as minhas vontades e os meus desejos a Ele. Vamos deixar que o texto nos impressione. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser, tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O Senhor está dando aqui permissão para que Satanás atue sobre as coisas que ele tem. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram, levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Percebe que o texto faz uma descrição de bênçãos que Deus deu e agora, que Deus dava, e agora a descrição é contrária da ação do inimigo, dos bens materiais, do que ele vai tirando gradativamente. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também esse ainda falava quando veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, bateu contra os 4 cantos da casa, ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Como você se sente ouvindo essa descrição? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra
e adorou. Disse: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor em tudo isto. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Dá para entender? A pergunta é: o que Jó fez de errado? E essa vai ser a discussão ao longo do livro. Porque aí os amigos vão aparecer, vão ficar do lado dele quietinho por 8 dias, né? E depois vão começar a abrir a boca. Deixa eu só conferir aqui quantos dias são exatamente. 7 dias. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto, lançando pó sobre a cabeça. Sentaram-se com eles 7 dias e 7 noites. Isso está no capítulo 2. O que Jó fez de errado? Nada. E os amigos vão dizer: confessa. Se alguma coisa está errada é porque você pecou, você errou. E o Senhor, sabe por quê? Porque a ideia de sofrimento estava associada a uma ação divina de punição. Queridos, esse é um problema muito sério no mundo que a gente está vivendo hoje. Bênção associada a bom comportamento, faz e é mérito, religião meritória, sabe? E se não tem bênção é porque você não está dando o suficiente para o Senhor, você não está devolvendo, você não está sendo fiel. Isso não é bíblico, queridos. Porque a dor e o sofrimento pode bater na porta da casa de qualquer um. Eu citei já a parábola usada por Jesus no final do Sermão do Monte. A tempestade, os ventos, a água transborda para a casa daquele que construiu sobre a rocha ou daquele que construiu sobre a areia. Então não vamos nos equivocar e absorver uma cultura humana, ilusória, de mérito, de bom comportamento, de devolver para o Senhor, de ter bênção. Esse é abençoado, esse é abençoado. O que ele fez? Nada. E ele vai morrer sem saber esse cenário. Nesse caso é uma permissão divina para que ele atue. Só que a história não termina aí, né? Você sabe. Jó é apresentado como um homem íntegro, temente a Deus, cuidadoso com a sua família. Mas a Bíblia deixa claro que fidelidade não é garantia de ausência de sofrimento, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Jó não vai condenar. Jó não vai dizer que está errado. Jó perde os filhos, a segurança, a estabilidade. Quando o sofrimento chega, ele não afeta apenas uma pessoa, mas ele afeta todo o lar. E aí vem a dúvida. Vem a dúvida. Mas o texto é muito claro. O texto é muito claro que ele não atribuiu a Deus nada, ele adorou o Senhor. Foi isso que ele fez. O sofrimento pode confundir, enfraquecer o lar, mas a história de Jó nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dor, e sim a confiança em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. E no capítulo 2 vai voltar o cenário, mais uma vez do encontro, mais uma vez do encontro. E agora o Senhor vai permitir que o inimigo haja sobre a vida, sobre a parte física. Diz o texto: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Você observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça.
perdeu os bens, perdeu os filhos e agora perde a saúde. Queridos, não há uma descrição de tanta dor e de tanto sofrimento. A esposa, diante daquele cenário, vai dizer: Jó, eu não consigo entender. A esposa que perdeu a segurança, a esposa que perdeu os filhos, ela vai ficar ali com ele. Ela vai ficar ali, sofrendo ao lado dele e vendo aquele que dava segurança, um homem íntegro. Talvez eu estou falando para você hoje que já viu uma situação assim, ou talvez eu estou falando para você hoje que está passando por isso, queridos. Alguém que serviu ao Senhor, você, alguém que serviu ao Senhor a vida inteira. Seu pai, alguém que serviu ao Senhor a vida inteira. Sua mãe, alguém que foi dedicada e talvez esteja aí no fundo de uma cama, sofrendo, e você diz: por quê? Por que alguém que foi tão fiel sofre? Eu vou te dizer, são as muitas variáveis de uma coisa chamada pecado, do mundo de pecado que a gente vive. Coisas que nós somente vamos entender na eternidade, mas isso não significa infidelidade, é resultado do pecado, e eu não posso esquecer disso. E limitar maldição e bênção a simplesmente um bom comportamento ou mau comportamento. Aí eu estou diminuindo o pecado, a dor e as consequências que o pecado traz sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, disse Jó. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. A certeza de que mesmo diante daquela situação inexplicável, que havia um Deus justo que um dia se levantaria. E é esse Deus justo que eu preciso me agarrar. É esse Deus justo que eu preciso que a minha família entenda. Que todos os meus familiares entendam que eu estou apegado. É esse Deus justo, mesmo diante da dor. Jó não ignora a dor, mas se apoia em quem Deus é. Essa confiança é o que nos sustenta quando nós não temos resposta. E talvez você não tenha resposta agora. Talvez você não tenha. Como eu, em alguns momentos da minha vida, também não tive. O que a gente faz? Se agarra. E assim a gente vai assim ensinando a nossa família que quando nós não temos respostas, a gente se coloca diante do Senhor e diz: eu sei que o meu Redentor vive e um dia vai se levantar. Você deseja se agarrar ao Senhor agora? Diante dessa situação inexplicável que você está vivendo? Você quer que os seus filhos percebam isso? Eu quero orar. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Nós não conseguimos entender tudo o que acontece e às vezes a ideia cotidiana, a ideia que o mundo dá é de que tem alguma coisa errada com você. E muitas vezes nós procuramos fazer o que é certo. Eu peço que esta mensagem de que o Senhor estava ali, do lado de Jó, que Jó se agarrou no Senhor, seja mensagem de consolo e motivação para nós diante do inexplicável. Eu suplico por isso, meu Deus, que cada um que me assista agora entenda isso, se agarre nessa promessa em nome de Jesus. Amém. Nos vemos amanhã em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.